Bom, essa aula então refere-se ao primeiro capítulo do livro do Ético, que é Maquiavel e a Filosofia Política Moderna. De antemão, eu chamo a atenção para o título, né? Maquiavel, daí maquiavélico. Provavelmente você já ouviu essa expressão antes. E sempre maquiavélico quer dizer maldade, sujeito que é mau, sujeito que age dominado por instintos, né? Um sujeito sádico e etc. Né? E eu vou mostrar para você que, na verdade, não é assim que essa palavra deve ser empregada. E quando eu falo em filosofia política moderna, é porque, obviamente, então, não vou fazer uma separação daquilo que Maquiavel entende como política daquilo que ah, 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 os gregos, por exemplo, entendiam como política. Primeiramente, eu quero trabalhar com vocês um conceito. Você sabe o que é pragmatismo? O que é uma pessoa pragmática? Então vamos a essa definição aqui, ó. Em sua formulação original, feita por Charles Sanders Peirce, reformulada em 1905, o pragmatismo é um método filosófico cuja máxima sustenta que o significado de um conceito, uma palavra, uma frase, um texto ou um discurso consiste nas consequências práticas concebíveis de sua aplicação. Tá aqui o site onde eu tirei essa definição. Pois bem, uma pessoa pragmática é sempre uma pessoa voltada para um objetivo, tá? Então, por exemplo, existe duas formas de eu dar essa aula. Existe eu gastar aqui uma hora, né, explicando isso, enchendo, né, a aula de frases de efeito, de frases muito bonitas, muito rebuscadas, e aí acaba te confundindo a sua cabeça e você não entende. Ou eu posso fazer uma aula mais simples, uma aula mais voltada para esse objetivo, né? E você, ao final, apesar de ter sido uma aula curta, foi uma aula objetiva e você entendeu. Então, a pessoa que é pragmática é uma pessoa objetiva. Digamos assim que a pessoa pragmática ela direciona toda a sua conduta para atingir um objetivo, qualquer que seja ele, desde que, obviamente, um objetivo nobre. Né? Vamos entender dessa forma. Bom, como é que a gente amarra todas essas questões? A gente tem que dar uma fundamentação histórica. Né? O que o mundo, ou melhor, o que a Europa está passando nesse momento? Nós estamos passando, então, o período de formação dos Estados nacionais, a formação dos primeiros países. É bem verdade que o contexto que Maquiavel vive, pensa, né, é o contexto da Itália, que não está passando por esse processo, mas ele, como um visionário, como um camarada à frente do seu tempo, ele vai ter assim, explicações bem interessantes que se encaixam muito perfeitamente nessa coisa que a gente vai chamar de razão de Estado, que eu vou trabalhar com vocês mais para frente. Bom, então, primeiramente, nós temos duas palavrinhas aqui. Uma delas, particularismo, e a outra, universalismo. Onde que o particularismo e o universalismo se encaixam no contexto do Estado Nacional? Então, a primeira coisa é o seguinte: quando eu falo em particularismo, eu estou falando do universo feudal, onde o senhor feudal ele administra, governa o seu feudo de maneira particular. Então, ele tem as suas regras próprias, suas leis, seus pesos, suas medidas, é tudo particular dentro deste universo. Quando eu falo universalismo, eu estou falando da figura do rei. O rei ele é visto como um unificador de tudo aquilo que é particular. Vamos entender assim. Agora, por que isso? Interessante. A Europa estava passando por uma crise muito semelhante do que essa que a gente está vivendo. Obviamente que a gente não sabe qual vai ser a proporção que essa ainda vai tomar. Foi um século de crise, a crise geral do século XIV, que começou por causa da peste negra, e aí se alastra, né, com fome, com guerras e, obviamente, com lutas entre os senhores feudais. Sempre é bom destacar que, num cenário de crise, você tem que unificar as ações.
digamos que você tem que atender às demandas de todos os países. É por isso, na pandemia que a gente está vivendo hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela define protocolos, né, para ser utilizado por todos os países, por todos os indivíduos da face da Terra. Porque se uma pessoa, um indivíduo de país diferente ficar tomando medidas diferentes, nós não vamos unificar esses protocolos, não vamos tratar com a velocidade que as epidemias precisam ser tratadas. Então a burguesia, obviamente, interessada, né, em unificar isso, porque ela precisa fazer os negócios e aquela confusão toda atrapalha os seus negócios, ela se une ao rei para arrumar uma forma universal de resolver problemas particulares. Então, nesse sentido, é necessário unificar todos esses feudos, fortalecer a figura do rei, para que ele combata os problemas de uma forma generalizada, e aí, obviamente, combate os senhores feudais que se mostravam, né, muito contrários, ou que naquele momento eram um empecilho a essa centralização. Pois bem, conceito de política. Feita essa contextualização histórica, você vai entender agora onde que eu quero chegar. Existem duas formas de ver a política, como uma ética normativa ou como uma ética pragmática. A ética normativa do dever ser, coisa de Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, por exemplo. As pessoas devem ser éticas, as pessoas devem ser honestas, as pessoas devem ser verdadeiras. No entanto, as pessoas são desonestas, as pessoas são antiéticas, as pessoas são mentirosas. Não todas, obviamente, mas num contexto geral. Seria muito bom que todas as pessoas estivessem aqui, mas elas não estão aqui, elas estão aqui. O grande problema é que o governante não tem como ele governar somente para esse. Ele tem que governar também para esse. O grande problema é que, na maioria das vezes, o governante precisa tanto do apoio desses quanto do apoio desses. Então, o bom governante é aquele que sabe encontrar um meio termo entre isso aqui e entre isso aqui, para que ele possa governar. Nesse sentido, esse rapaz aqui, que a gente já falou dele, Nicolau Maquiavel, em sua obra O Príncipe e em Escritos Políticos de Tito Livio, ele vai tentar, então, orientar governantes de como eles devem proceder estando no governo. Tá? Esse assunto é um assunto longo, isso vai ficar para 2 aulas, mas eu já vou adiantando o seguinte. O olhar de Maquiavel, nessa pintura, ele é um olhar enigmático. Se você der uma encarada boa no Maquiavel, ele te julga. É um olhar que ele tenta ler o que está passando na sua cabeça nesse momento. Essa é a ideia do maquiavélico. É de tentar entender o que se passa na cabeça das pessoas. E tentar se adiantar às suas ações. Tentar estar um passo à frente daquilo que o povo pensa. Isso é agir de forma maquiavélica. E aí tem um outro detalhe também importante, é o seguinte. Todo político tem que almejar o poder. Não adianta você ter boas ações se as suas ações não se convertem, você ter boas ideias, aliás, se as suas ideias não se convertem em ações. Se você é político e não almeja o poder, você não pode mexer com política. Você tem que criar uma ONG, por exemplo. Agora, se você é político e almeja o poder, você tem que fazer o que está às suas mãos, à sua disposição, para chegar a esse poder e dessa forma colocar tudo em prática. Parece um pensamento meio canalha, mas eu vou explicar para vocês direitinho como é que isso funciona. Tá? O que eu quero entender é que no mundo da política, muitas vezes, é necessário acender uma vela para Deus e a outra vela para o diabo. É por isso que a filosofia enigmática de Maquiavel
não combina com essa filosofia que deveria ser a correta, mas é uma filosofia ingênua praticada por esses pensadores. Nós vamos voltar em outra oportunidade para explicar melhor isso. Ao final dessa aula, exatamente aqui, você tem a tarefa proposta do livro 1, lá do Ético, do livro 3, aliás, do Ético. Os exercícios e a página. Até a próxima. Até lá.